Bianca da equipe Quero na Escola e hoje a gente está aqui em mais uma atividade online, porque como vocês sabem, a gente está vivenciando todo esse contexto do coronavírus e essa questão do distanciamento físico, mas não social, e por isso que a gente está aqui realizando essa atividade hoje. Quem está aqui com a gente na chamada é o Gabriel, ele é voluntário e ele está se voluntariando no pedido de sustentabilidade. Foi uma aluna de Goiás que fez esse pedido, então a gente está atendendo o pedido dela hoje, é a Camille. A gente quer agradecer muito, Camille, por ter feito esse pedido. E se você é aluna de escola pública e está acompanhando essa live, seja agora ou depois que for salva, você pode entrar no site do Quero na Escola e estar fazendo seus pedidos, que a gente vai fazer o possível para realizar tanto agora online, quanto presencialmente quando as coisas forem normalizando. Mas fiquem à vontade para fazer quantos pedidos vocês quiserem, contanto que seja um pedido fora do tema de currículo obrigatório. Então, tem que ser extracurricular. E aí, tirando isso, então, hoje a gente vai estar falando sobre esse tema de sustentabilidade que é muito importante, que a gente, que os alunos vejam sobre isso, debatam sobre isso. E o Gabriel, que está aqui, ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Ele também atuou como professor de Sociologia pela SEDUC São Paulo. E ele ingressou no quadro da FUNAI como indigenista, especializado em 2010, cargo que ele ocupa até hoje. Então, aí ele vai falar melhor aí sobre o tema, falar mais sobre ele. Pode dar início, Gabriel, agradeço a sua presença por estar aqui com a gente. E você que está acompanhando a atividade pode mandar quantas perguntas vocês quiserem aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou indigenista da FUNAI. Um tema sustentabilidade é um tema muito provocador, muito agradável de conversar, de dialogar. Agradecer a colega que pediu essa chamada, essa ideia. A princípio a gente ia fazer no formato tradicional, no formato de aula, estava preparado para isso. E aí essa catástrofe social aí que está assolando o mundo todo pegou a gente não é bem surpresa, né? Não foi uma surpresa, a gente está sabendo disso desde setembro do ano passado, mas a hora que chegou e a gente está aproveitando a oportunidade para conhecer esse formato de diálogo, intermediado pelo computador. Não é fácil, eu vou me esforçar bastante e vamos tentar conversar, principalmente porque eu gosto de conversar com o retorno das pessoas, o que estão pensando, o que pensam do assunto, e assim é um pouco mais difícil, mas estou animado para a gente conversar um pouco. É isso, a gente agradece muito. Aí, se você. Hoje o Gabriel vai estar falando do tema, ele vai utilizar de uma apresentação de PPT. Então, Gabriel, se você já quiser ir colocando, aí a gente vai abordando o tema. Como eu reforço, quem tiver perguntas, pode estar mandando para a gente por aí, ou, enfim, pela página do Facebook, ou se você está vendo essa live depois, também pode mandar aqui embaixo, que a gente vai estar dando uma olhada e vai estar respondendo. Gabriel, você compartilha a tela ou eu compartilho? Melhor eu compartilhar. Pode compartilhar. Tá. Então, a gente vai dar início agora com a apresentação do Gabriel. Era só um segundo. Pronto. Então, a tela inicial, bem simples, né? Sustentabilidade e o meu nome e uma aldeia chavante, que eu vou tentar encerrar a nossa conversa fazendo um retorno para o começo, que é essa questão da diversidade cultural e essa importante. Meu trabalho, minha profissão é indigenista, eu trabalho com chavante, eu coloquei uma aldeia chavante como minha abertura. Então vamos lá, a gente procurou aqui, eu sou formado em Ciências Sociais, então o enfoque que eu vou dar é na questão da relação com o ser humano, meio ambiente e ser humano. E vou evitar o enfoque da discussão sobre a questão mais da biologia, da ecologia, tá? Para não resvalar. Então vamos se esforçar. Eu procurei conceituar a palavra sustentabilidade, um conceito geral dela, e a gente tem aí, sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo.
que quer dizer? A palavra sustenta, né? Se sustentar. Uma coisa que se desenvolve, que cresce ou encolhe, mas que se sustenta. Não precisa de nada externo para que possa se sustentar. E a gente vai tentar nessa conversa nossa trazer quatro enfoques: a sustentação, a sustentabilidade ambiental, a social, a econômica e a questão das matrizes energéticas, que sempre vai permear a discussão da sustentabilidade. A gente vai tentar chegar nesses quatro elementos aí, que são não é tripé, né? A base de sustentação do conceito da sustentabilidade, que é o ecologicamente correto, o economicamente viável, o socialmente justo e vamos tentar finalizar com essa conversa sobre culturalmente diverso. A sustentabilidade, essa palavra sustentabilidade, a gente, o maior uso dela, o maior foco que a gente vê hoje, quando a gente se depara com ela, é essa discussão ambiental, né? É a sustentabilidade ambiental, seu aspecto ambiental. Então, eu vou trazer um pouco mais de uma discussão sobre isso, da questão ambiental, e os outros vão se desenrolando mais facilmente. Aqui eu trouxe um elemento para a gente refletir sobre essa questão da sustentabilidade ambiental, né? Que é a ideia da preservação e a ideia da conservação, são coisas diferentes. Quando a gente está falando, por exemplo, eu moro aqui no Mato Grosso, nas margens da Serra Azul, é uma área de preservação ambiental. Ela tem... quando a gente para pensar nela, a gente sempre tem aquela questão na cabeça: olha, será que ela se sustentaria? Será que a sua biodiversidade se conservaria sozinha, sem ação humana? Será que a ação humana é benéfica ou ela é maléfica para uma área de preservação ambiental, como é o caso da nossa Serra Azul aqui? Então, a gente tem essa reflexão importante. Então, eu trouxe esses conceitos. A conservação, aqui conforme a legislação brasileira, é a proteção de recursos naturais, utilização racional, garantindo sustentabilidade e existência para futuras gerações. O conservacionismo trata a mãe natureza de uma maneira bem menos rígida, liberando a exploração de seus recursos desde que seja com inteligência, manejo correto do meio ambiente pelo homem. Então, conservação é o meio ambiente manejado em diálogo com a existência do ser humano ali dentro. Aí a preservação, ela visa a integridade e a perenidade de algo, ou seja, não haver nenhum tipo de influência do ser humano. É uma área de preservação, uma área sem influência humana. O termo se refere à proteção integral, à intocabilidade, né? Está ligado restritamente, quer dizer, só isso, é só a proteção da natureza, e indica o homem como grande responsável pelo desequilíbrio da mesma. Então, esse é um elemento importante, são coisas diferentes. Preservar e conservar são coisas diferentes quando a gente está trabalhando com a sustentabilidade. E a gente tem um exemplo, eu trouxe dois exemplos. É evidente que eu vou puxar um pouco mais para o lado da conservação. Acredito que o ser humano é fundamental para a existência do meio ambiente equilibrado. E eu vou dar dois exemplos com os quais eu trabalho mais cotidianamente. Um é o sistema agroflorestal, a agrofloresta. É um conjunto de técnicas que reúne agricultura e preservação ou recomposição ecológica. Então, o que é a agrofloresta? É você trabalhar a agricultura, a produção de alimentos, de utensílios, enfim, a produção de uma forma geral, com um cuidado com o cultivo de árvores e um cultivo de alimentos que vão não só nutrir o ser humano, mas também a biodiversidade que envolve aquele ambiente. Então, é uma tecnologia que ela não é nova, ela já vem de longa, um desenvolvimento muito longo já, essa ideia de uma agricultura ecológica, mas hoje
o sistema agroflorestal ele é o que está de mais atual nessa discussão da, dessa agricultura, né? Com respeito ao meio ambiente e a conservação ambiental. Um exemplo 2 que eu trago aqui, e muito bacana da gente pensar, é a tal da terra preta de índio. É um termo, é um conceito, né? A gente não gosta de trabalhar muito com a palavra índio, mas esse conceito de terra preta de índio, que é uma terra típica da Amazônia, de alta qualidade, a tal da terra preta, é uma terra com muitos nutrientes. A Amazônia, a gente sabe bem que o solo da Amazônia não é muito fértil, ele tem pequenas ilhas de fertilidade. E, em geral, essas ilhas de fertilidade estão relacionadas com o uso humano daquele espaço, daquele lugar. Então, vamos ler lá. Pesquisas mostram que indígenas depositavam restos de materiais usados em suas comunidades, como pedaços de cerâmica, em local específico que, decompostos por milhares de anos, transformaram-se na terra preta. Então, são duas coisas. A agrofloresta é mais ou menos a mesma coisa que se fazia há muitos e muitos séculos na Amazônia brasileira, que é utilizar a própria ação humana para fazer a melhoria do solo. E isso traz um crescimento de todos, né? Do meio ambiente e do ser humano que vive nele. Então, isso a gente pode chamar de sustentabilidade ambiental, porque vai se sustentar, né? Atende o conceito, né? É uma forma de trabalhar que vai sustentar tanto o meio ambiente quanto o ser humano, que vai qualificar esse meio ambiente. Um cafezinho. Ô Gabriel, eu tenho uma pergunta aqui. Sustentabilidade social. Espera só um minuto. No aspecto social da sustentabilidade. Gabriel, a gente tem uma pergunta. Que é da Patrícia. Está me ouvindo? Agora foi. Oi, tô ouvindo. Legal. A Patrícia, ela está acompanhando pelo Face, inclusive a gente agradece, Patrícia, pela sua participação. E ela mandou uma pergunta para você antes da gente passar para a próxima questão. Ela mandou: sou professora de uma escola municipal de Sorocaba. Eu gostaria de saber que medidas podemos tomar para tornar a escola mais sustentável. Obrigada, Patrícia, pela sua pergunta. E aí é isso, Gabriel. Tá. Patrícia, o que você acha de a gente conversar sobre isso mais no fim da nossa apresentação? Vamos botar aqui, sustentabilidade na escola, né? Porque aí você fica assistindo até o final, sabe? É melhor que você termine com a gente essa conversa. Boa, Gabriel. É brincadeira, porque assim a gente não corta o raciocínio, e aí de repente tem alguma coisa que eu já falei, vou falar durante a apresentação, e que a gente vamos deixar para o final, mas pode ir perguntando, a gente anota a pergunta e já vai direcionando a nossa reflexão. Obrigado. Não, perfeito. Então, vamos continuar aqui. Então, sustentabilidade social. A primeira coisa que a gente vê é essa imagem, né? É uma imagem do vigor, e a gente vê aí um lado e do outro lado um grande aglomerado humano, né? Vamos ler lá. Por definição, sustentabilidade social é um conjunto de ações que tem como propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Então, isso é muito importante, como um todo. Visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos, como educação e saúde, por exemplo. Então, sustentabilidade, se a gente partir dessa ideia de sustentável, é uma coisa que dura, que tem condições de estar equilibrado para viver, durar e se renovar constantemente, é importante a gente pensar no aspecto social. Então, isso tem impacto em todas as esferas, né? Então, o aspecto social é muito importante, porque se a gente para pensar, por exemplo, por essa foto aqui, um ambiente superlotado como é esse aqui provavelmente é uma favela, né?
aglomerado humano, assim, ele não tem a menor condição de ter um equilíbrio ambiental. Então é muito difícil a gente discutir, a gente buscar entender sustentabilidade social, ou seja, a conservação do meio ambiente, com a presença humana, se a gente não tiver um equilíbrio nas relações sociais. Tá? Pode passar, Bianca. Foi aí? Pode passar. Foi. A gente vai retornar para a questão da sustentabilidade social logo mais. A gente vai passar rapidinho por todos esses aspectos do conceito de sustentabilidade, e aí depois a gente fica um pouco mais livre para retornar para cada um deles. Então, na economia, na administração, na gerência, a gente também tem o uso da palavra, do termo sustentabilidade. Sustentabilidade, eu trouxe aqui como sustentabilidade econômica. Eu vou ler. A sustentabilidade econômica é a maneira de garantir que as organizações estão sendo construídas para durar e que são capazes de funcionar de forma eficiente por um longo período de tempo. Se traduz na capacidade de trabalhar com empresários e equipes de executivos para maximizar as oportunidades de receita através de uma ampla gama de indústrias de maneira a minimizar os prejuízos com a exploração do meio ambiente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, ela se aplica, por exemplo, quando a gente vai fazer a gestão, a gerência de uma empresa. A gente abre, pensar uma coisa simples, a gente abre um pequeno negócio, uma pastelaria, e a gente quer ter sustentabilidade econômica. A gente vai ter que refletir sobre qual é o cliente, como a gente vai abordar isso, se isso vai durar, ou se a gente vai precisar de algum grande aporte financeiro, qual vai ser a durabilidade desse negócio, quanto ele vai conseguir se manter por si só, sozinho, sem precisar de receitas externas, e evitando sempre explorar o meio ambiente como uma forma de sanar o desequilíbrio, né? Quando não tem sustentabilidade, a gente vai acabar procurando sanar esse prejuízo, essa falta de sustentabilidade com a exploração do meio ambiente. Tá? Então a gente tem aí esse tripé que vai fazer a sustentabilidade dentro da linha econômica. É o social, o ambiental e econômico. Ou seja, a gente precisa de uma economia, um desenvolvimento da economia, seja ela nossa microeconomia, nosso próprio negócio, seja ela quando a gente está falando de um país ou de um continente, a gente precisa desse desenvolvimento, dessa relação. É assim que o ser humano se sustenta, né? Sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa disso equilibrado socialmente, e a gente precisa cuidar para que esse desenvolvimento econômico não cubra as suas mazelas, os seus buracos de sustentabilidade por meio da exploração do meio ambiente, que é o que, em geral, acontece. Né? Então, tá aí, ó, desenvolvimento sustentável, tripé social, ambiental e econômico. Então, a gente pode voltar nessa questão aí, fazendo uma pequena análise do Brasil hoje, né? A gente pode até já adiantar essa questão. Então, hoje existe uma crise econômica global e muitas soluções, a gente tem procurado muitas soluções para melhorar a questão da sustentabilidade econômica do nosso país. Então, melhoria de infraestrutura, criatividade produtiva, são questões que surgem como sustentáveis, mas algumas não, como, por exemplo, ampliação das fronteiras agrícolas, né, sobre o pouco que resta de biodiversidade, exploração mais agressiva de minerais. Isso são questões assim, vai acabar cobrindo um buraco econômico, mas não tem sustentabilidade, porque isso em algum momento se esgota. Né? Então, pode passar, Bia. Aí é muito importante trazer a questão das matrizes energéticas. Esse foi da pesquisa que eu fiz, eu acabei acrescentando essa questão dentro da sustentabilidade. Então, quando pensamos em energia e sustentabilidade, devemos considerar a importância da união desses dois fatores nos dias atuais. A utilização de fontes de energias renováveis é fundamental para que as futuras gerações não sejam afetadas
uma vez que os recursos não se esgotam e estão disponíveis gratuitamente. Então a gente vê, hoje, quando a gente para discutir desenvolvimento econômico, sempre o gargalo, existe um gargalo muito grande, que é a questão das fontes de energia. Né? Para se produzir, a gente precisa de energia. A primeira revolução industrial, ela já vem com o carvão lá na Inglaterra como principal fonte de energia. Então está muito relacionado o desenvolvimento econômico das forças produtivas com as matrizes energéticas. É uma relação intrínseca. Então, com o desenvolvimento da nossa história e o desenvolvimento do capitalismo, o ponto que nós estamos hoje, é muito importante a gente discutir matriz energética se a gente quiser discutir sustentabilidade. Porque é por aí que a gente tem cometido erro. É bom falar a gente, não falar na gente, né? É por aí que tem se cometido erro de acabar explorando o meio ambiente, as reservas ambientais e as futuras gerações, ou seja, como se estivesse pegando emprestado do futuro, por meio da questão das matrizes energéticas. Hoje, as principais fontes produtivas de energia para a indústria, para a produção, são os derivados do petróleo e a energia elétrica, que envolve hidrelétrica, eólica, solar, a biomassa, nuclear, entre outras. A gente sabe que os derivados do petróleo, pode passar, Bianca, tem uma próxima aqui também, aí, ó, que é a matriz, peguei no site Mundo Educação, a matriz energética brasileira. Tá pequenininho, mas eu vou ler. Então, esse azul grandão, 36%, são os petróleos e os derivados. Então, mais de um terço da nossa matriz energética é petróleo, gás, gasolina, óleo diesel, o gás natural, enfim, todos esses que são derivados do petróleo, são o petróleo refinado. Aí a gente vai ter 17% derivados da cana, pode voltar lá. Vamos explorar um pouquinho essa matriz energética brasileira e conversar um pouco sobre ela. 17% derivados da cana, que é, na verdade, o álcool, né? Até que tem é expressivo no Brasil. Hidráulica, ou seja, produção de hidroenergia, o gás natural, outras fontes. O gás natural está com 12% ali, a hidráulica com 12%. O carvão, que é derivado de madeira, né? A gente sabe bem o impacto que faz, está ali em 5%. A energia nuclear é de 1%, na faixa de 1%, o que é pouco, mas nas condições estruturais do Brasil não é muito, é importante que seja pouco mesmo. A gente não está numa condição de ter segurança. A gente viu o que aconteceu no Japão com energia hidrelétrica, energia nuclear, então é bastante perigoso, bastante questão. Então, essa é mais ou menos o panorama da matriz energética brasileira, e a gente percebe que a maior parte dela ela não é renovável. Ainda, até mesmo o derivado da cana, o etanol, ele parece ser renovável, mas ele não é lá tão renovável. Por quê? Porque ele utiliza áreas agricultáveis para a produção de energia. A gente poderia estar produzindo muitas outras coisas, alimentos, enfim. E a gente acaba utilizando a área agricultável para a produção de energia para a indústria ou para a locomoção, enfim. Então, ela tem seus limites também. Utiliza água, sol, solo, então tem limite. Tem que hoje, a maior parte da nossa energia, ela não é renovável. Podemos ir. Aí eu trouxe aqui, são elementos de reflexão, elementos reflexivos, né? Hoje, essa palavra sustentabilidade, ela permeia o discurso. É uma palavra muito, muito presente no nosso dia a dia. E ela já engendra, ela vai para além desses conceitos que a gente conversou, né? Ela é um elemento político. Eu coloquei a Greta, está muito famosa, né? A Greta, ela é uma jovem, uma adolescente que está na ponta dos movimentos ambientalistas pelo mundo.
e em oposição, aí olhando o presidente americano, o Trump, ele vem na outra linha, ele vem na linha daquele capitalismo um pouco mais agressivo, e claramente, assim, ele tem uma postura anti-meio ambiente, não é uma posição política, é muito claro isso. Ele trabalha, revogou a assinatura americana do protocolo de Kyoto, entre outras atitudes que ele tomou que estão em oposição com esse discurso ambientalista global, né? A gente sabe que tem muitas entidades globais, a discussão do ambientalismo, ela é uma discussão que ela não se limita geograficamente, ela hoje envolve o mundo inteiro. Porque o meio ambiente ele se reflete no nosso dia a dia aqui. Eu, quando olho para fora pela janela, eu vejo a terra. Então, o tempo inteiro eu estou discutindo a questão ambiental aqui da Barra do Garça, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem reflexo no globo inteiro. A questão dos acúmulos de poluição, a questão da poluição dos mares, essa discussão sobre aquecimento global, independente da questão científica, de aprofundar, mas ela é uma discussão presente em termos de então, ela também, a discussão sobre sustentabilidade, ela envolve o mercado. Eu trouxe aí essa imagem que está à direita da tela, então, um hotel, né? Então, é uma arquitetura voltada para a relação entre ser humano e meio ambiente. Então, essa discussão de sustentabilidade está muito presente no mercado de trabalho. Você hoje dominar o conceito de sustentabilidade e você hoje ter ferramentas criativas para trazer soluções voltadas para a sustentabilidade é um grande diferencial no mercado de trabalho hoje, né? Também, não só no mercado de trabalho, no sentido de desenvolvimento de produto, mas também dentro do trabalho social, né? do terceiro setor. Então, hoje, a questão do meio ambiente e a questão da sustentabilidade social movimenta muito recurso no mundo inteiro. Os governos conseguem, apenas em parte, aplicar essas ideias. Os estados são bastante engessados na aplicação de seus recursos e na inovação, e o terceiro setor aparece como uma alternativa para desenvolvimento de projetos e muito mais flexível, muito mais ágil, o terceiro setor, na intervenção social. Então, hoje, muito recurso gira em torno dessa discussão da sustentabilidade. Agora, no governo do estado do Mato Grosso, a gente está com uma política de recursos vindos da Alemanha, é o REN, né? É o crédito de carbono, um pouco diferente, como uma política social, porque já existem povos, como o caso dos indígenas, ribeirinhos, entre outros, que já tem um trabalho com sustentabilidade. Então, algumas embaixadas aí, alguns governos decidiram encaminhar recursos para trabalhar para financiar projetos desses grupos que já fazem essa preservação ambiental. Então, assim, esse edital que está acontecendo agora no estado do Mato Grosso, acabou de ser as inscrições foram prorrogadas recentemente, ele vai girar em torno, para cada projeto, são 700 a 1 milhão e 400 mil reais, 700 mil a 1 milhão e 400 mil, para desenvolver políticas nesse sentido de sustentabilidade. Então, é bastante recurso. E aí, eu coloquei embaixo a questão da moda, também como desenvolvimento de ideias, né? Uma modelo andando numa passarela com uma temática ambiental, que a sustentabilidade enquanto discurso, ela tomou conta do nosso cotidiano, das nossas inovações, e ela é uma tendência. Então, ela é importante ter um conhecimento sobre ela, está sempre estudando, né? É um conceito muito profundo, então isso tem que ser sistemático, plenamente.
porque ela também é uma questão de atitude. A posição que a gente tem no mundo, a forma como a gente se relaciona com o mundo. Aqui eu coloquei a roupa, mas a gente pode falar, por exemplo, de descarte de lixo, o tratamento do nosso próprio lixo, a relação humana comunitária que a gente desenvolve. É muito importante a gente ter esses conceitos em mente, que vão qualificar nossa relação com o mundo, nossa relação com o meio ambiente. Pode passar, estamos terminando. Então, eu trouxe aqui, para finalizar, algumas reflexões importantes para o conceito de a gente avaliar a sustentabilidade. Eu vou só falar bem rapidinho, depois, se vocês quiserem se aprofundar nessas reflexões, a gente ainda vai ter bastante 20 a 30 minutos. Vocês façam as perguntas. Se não fizer pergunta, eu fico falando sozinho também, não tem problema. Então vamos lá. Diversidade cultural. Por que a diversidade cultural é tão importante para a sustentabilidade? A gente vive hoje um sistema bastante hegemônico no mundo, principalmente no aspecto produtivo, né? O capitalismo. Tem uma coisa que une o mundo de uma forma de um lado até o outro, salvo raríssimas exceções, é o sistema produtivo e de circulação de mercadorias, que é o nosso capitalismo. Então, esse sistema, o capitalismo, ele no escopo dessa padronização econômica de produção, de exploração da força de trabalho, ele também vai trazer, vai buscar infiltrar no cotidiano de cada um desses trabalhadores, das pessoas que se relacionam com essa forma de produção, certas práticas culturais. Então, de certa forma, ele é bastante hegemonista, né? O capitalismo, ele tenta aplicar a todos a sua forma, até porque ele depende do consumo. Então, por meio do consumo, o capitalismo vem e nos impõe um certo padrão de vida. A gente sabe muito bem que esse padrão de vida tem nos levado sistematicamente, apesar de a gente ter aí 300 anos de capitalismo, pouco mais, pouco menos que 300 anos de capitalismo, a gente sabe muito bem que a gente tem se deparado com diversas crises nesse processo. E algumas delas colocam em xeque, inclusive, o próprio sistema. E a gente precisa estar sempre construindo ideias novas, alternativas, para que a gente possa subsistir enquanto seres humanos, enquanto comunidade, né? Eu tenho para mim que nós, de fato, somos muito importantes, tanto no aspecto filosófico, né? O que seria do mundo sem o ser humano para filosofar sobre ele, para avaliar, para pensar nele, mas também nos aspectos espirituais, né? Eu, como cristão, eu me sinto aqui como um ser importante para louvar a criação, agradecer a Deus por tudo isso que a gente tem ao nosso redor, que ele fez com tanto carinho. Então, é muito importante a gente estar criando alternativas para a gente se sustentar enquanto sociedade. E a diversidade cultural é a chave para essas alternativas que a gente vai criar. Porque ali são os códigos para superar ou reformar as situações que o capitalismo nos impõe. Né? Essa é a diversidade cultural. Eu trabalho com o povo chavante. O povo chavante, por exemplo, no aspecto econômico, de sustentabilidade social e econômica, estão muito avançados em relação ao sistema tradicional capitalista. Por que isso? Apesar de, em termos produtivos, os chavantes viver numa certa linha de pobreza, a desigualdade social é quase inexistente entre os chavantes. São situações excepcionais. Porque existe um sistema de partilha pela troca e pelo parentesco. Então, uma das coisas mais ridículas que existe entre os chavantes é você ser mão de vaca, mesquinho, né? O chavante chama de São Pires, é a palavra que se utiliza. Então, é muito feio ser São Pires. E por meio desse sistema de distribuição, onde ninguém pode negar alguma coisa para o outro vem, um parente vem, as pessoas vêm, quem tem sobrando acaba tendo que distribuir, se promove uma certa igualdade social em termos econômicos. Isso tem feito do chavante
um povo dos mais importantes do mundo, né? Essa relação. Então, a gente vê assim, esse microcosmo do Chavante, ele tem talvez uma chave para a gente rever as nossas relações sociais e ter uma sobrevida para nossa, né? Enfim, para nossa humanidade. A responsabilidade pessoal de cada um de nós é muito importante. Essa é uma discussão também complicada de se fazer na sala de aula ou nos ambientes que a gente vive, convive, porque se a indústria continua poluindo, a indústria têxtil continua poluindo os rios com as tintas, né? A tinta é uma coisa, um poluente muito terrível. Se a indústria da carne continua despejando os dejetos, a gordura, a porcaria nos rios, se a indústria automobilística continua jogando CO2 na atmosfera, por que eu vou parar de gastar minha água? Por que eu vou parar de cuidar do lixo que eu jogo? Eu acho que essas questões são... a discussão é muito importante, mas a gente não pode utilizar, se perder nos argumentos para frear nossa capacidade de atuação. Então, de fato, é sim responsabilidade de cada um de nós. Consumo consciente é uma solução? É uma solução, é um caminho. Consumo consciente é um caminho. É o que hoje está mais assim, pegando na questão da sustentabilidade, a questão individual, pessoal de cada um, é o consumo consciente. Mas é importante que a gente tenha quase como que uma disciplina filosófica, a questão da sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente está andando, a gente vê um lixo, a gente pode recolher esse lixo sim, enquanto disciplina. Se a gente tem a oportunidade de ir caminhando, se a gente tem a oportunidade de ir de bicicleta para o serviço, isso vai fazer muito bem para a gente, para mim, vai fazer muito bem andar, fazer um exercício, vai fazer muito bem para a minha sociabilidade, porque o meu trajeto é mais calmo, eu vou conversar com mais pessoas, e vai fazer melhor para o meio ambiente, porque eu vou deixar de usar um combustível fóssil para poder fazer essa locomoção. Então, é uma pequena atitude, tem um reflexo quase como um grão de areia, mas para a gente, individualmente, o reflexo é muito grande. Traz um avanço muito grande, porque a gente vai estar conectado com essa questão da sustentabilidade, isso vai se refletir no nosso pensamento cotidiano. E quando a gente propor ideias, quando formos dentro de sala de aula ou dentro da indústria onde a gente trabalha, a gente vai estar ali trazendo algumas ideias para inovar, né? Para mudar um pouco a forma de pensar. Então a gente muda no micro e espera oportunidade para que essa nossa disciplina possa interferir também no mar. E aí eu queria trazer assim, só para provocar mesmo, só para a gente ter uma pulga atrás da orelha. Será assim, essa questão, a gente hoje está conversando aqui à distância. De fato, eu gostaria de estar perto de vocês, conversando. Talvez eu não pudesse abranger talvez algumas pessoas, mas aqui nas escolas da nossa região, eu poderia ter esse tete-a-tete e não posso, porque eu também estou preocupado na minha família, estou preocupado com o sistema de saúde aqui, nossa cidade do interior, a gente tem 25 leitos de UTI, isso aqui vai ser uma loucura quando chegar. Estou preocupado com o meu público-alvo, Chavante. Ali sim, eu não quero nem falar sobre isso, já dá até aquele nozinho na garganta. Mas, o que tem a ver, né? Essa nossa crise social hoje, de pandemia, com a questão da sustentabilidade. Tem uma que tem muito claro a ver. Tudo indica que, por pesquisas que já existem há muito tempo, os vírus coronas, que são uma família de vírus, vários vírus, eles estão presentes nos animais selvagens e se transferem para o ser humano. Então, tem a ver com uma predação, né? Esse coronavírus tem a ver, sim, com uma predação. Aconteceu na China, tem muita gente que gosta de pressionar nesse sentido, aconteceu na China, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar. A gente sabe muito bem que predação de animais silvestres, ela é comum, é uma coisa muito comum, muito triste ver isso, e a gente sabe que muita gente come carne de caça, então é uma relação que, sem precisar, né, a gente sabe que às vezes precisa, não estou falando nesse sentido, mas assim,
não precisando, a gente está comendo uma carne de caça desnecessário e traz esse tipo de risco. Então, a gente está numa pandemia provocada pela alimentação de uma carne de caça, de animal silvestre. Mas esse aí é só um poderia ter saído, como o H1N1 saiu dos porcos, das galinhas e tal, poderia ter saído, né? Mas tem uma outra questão que é a forma como nós vivemos, né? A gente vive nesses aglomerados humanos que trazem um campo fértil, né? Um em cima do outro, esse empilhamento de seres humanos, a indústria, a poluição, enfim, a gente vive uma situação favorável para essas pandemias. Essa é a terceira do nosso século, H1N1, a SARS-CoV-1, e agora a SARS-CoV-2, três, em um começo de século. Quantas a gente vai ter ainda? Quantas ainda eu, na minha geração, ainda vou conseguir... eu tenho a impressão que a gente está fazendo um treinamento, né? Então, é isso, é uma questão a se refletir. Tá encerrado, obrigado. Vamos conversar mais. Com certeza, eu acho que principalmente essa parte final que você trouxe foi muito importante fazer todas essas relações. E a gente teve durante a live o comentário da Patrícia, que ela falou legal esses conceitos que o Gabriel está trazendo. Geralmente a gente só pensa em sustentabilidade ambiental, nunca pensei na sustentabilidade social e econômica. Então, quanto está sendo importante a sua fala aqui hoje para a gente estar tratando a temática. E aí a gente tem a pergunta da Carla, e ela mandou: sendo o sistema agroflorestal um exemplo de sustentabilidade que correlaciona meio ambiente, cultura, sociedade e economia, como ele funciona e se legitima dentro de um sistema que às vezes até mesmo dificulta essa sustentabilidade? E aí tem a pergunta também da Patrícia, né, da sustentabilidade nas escolas, dá para a gente ir com essas, mas tem mais perguntas ainda também. Tá. Sustentabilidade na escola, Patrícia, é um tema transversal. Eu acho que é duro. Eu fui professor de sociologia um ano e eu sei que assim a escola, a forma como ela está organizada, ela é um desafio. Só dar aula já é um desafio. E além disso é heróico, tá? Então só o seu interesse eu fico tenho um pouco mais de esperança na humanidade. Mas eu acho que o mais importante para discutir sustentabilidade na escola é realmente trabalhar isso como no formato transversal. Então, se a gente vai discutir matriz energética, a física e a química são muito bacanas de estarem presentes nessa discussão. A história, ela traz uma sustentabilidade no aspecto histórico, no aspecto geográfico, enfim, a biologia, a sociologia, a filosofia, enfim, eu acho que o bacana da sustentabilidade é a gente discutir ela no formato comunitário. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, dentro da minha limitação, eu acho que a escola, para ela trazer, abordar esse tema sustentabilidade, ela tem que fazer de forma transversal, interdisciplinar e comunitária. Os professores comunitariamente trabalhar isso com os alunos e tal, até porque os alunos têm muito conhecimento. Hoje isso está né? A Greta lá tem 16 anos, ela é aluna também, então ela está na ponta da discussão da sustentabilidade. Então, precisa fazer isso de forma comunitária. A outra questão sobre a agrofloresta, a gente nunca entende assim bem certinho o que a pessoa está querendo saber, mas a gente tenta usar a pergunta para organizar algum tipo de reflexão e vou trazer essa reflexão. A agrofloresta ela pode ser praticada no seu formato pequenininho. Eu, na minha casa, tenho dois ou três canteiros, mandioca com, com buriti, com pitanga e milho como é que é o nome? Quiabo, que é solanaça, cresce bem. Então a gente pode fazer isso a gente mesmo, colocando o pé na terra. Tem muito material, muito material. Procura a agrofloresta que vai encontrar muito material no aspecto individual. Mas também no aspecto econômico e de política social, ela é uma solução sim. Tanto é que, por exemplo, esse edital que eu acabei de comentar do programa REM Early Movers, para o estado do Mato Grosso, ele tem um foco na agrofloresta.
Tem uma linha de desenvolvimento que é toda na agrofloresta. A gente está aí torcendo para um pessoal conseguir fazer um trabalho aqui na nossa região, dentro dessa linha, mas ele é todo nessa linha da agrofloresta. Então, é possível sim implementar em média e larga escala. Só até o momento ela tem sido utilizada não no formato da indústria do campo, né? O campo é uma indústria, ele vai lá, usa, hoje em dia, assim, é o latifúndio, né? A principal produção agrícola. É um grande, vasta extensão territorial e se trabalha esse latifúndio de forma industrial, não é não se cultiva, a gente fala que está se cultivando, a terra não está se cultivando, está se explorando de forma industrial. A terra é, na verdade, um meio de produção, é a ferramenta de produção de grãos. E, enfim, então, é uma exploração da terra com o mínimo de retorno para a sociedade envolvente. E retorno para a sociedade envolvente é muito mais na linha dos serviços. Eu moro aqui, sei disso, vejo isso todos os dias. Né? Então, a agrofloresta ela vai um pouco mais na linha, inverte um pouco isso, porque ela exige contato direto, sistemático com a terra, precisa de muita gente trabalhando. Produz mais, porque ela é condensa, mas ela precisa de mais gente trabalhando. Então, ela é muito mais na linha da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar surge como um caminho sustentável, a agrofloresta, dentro desse escopo, para soluções de sustentabilidade para o mundo que a gente vive hoje. Porque ela é sustentável em termos é, econômicos, porque ela se mantém, ela depende apenas de si, ela é sustentável em termos sociais, porque ela integra, ela quanto mais gente melhor, mais se produz. Ela é sustentável no aspecto ambiental, porque o meio ambiente ela está diretamente ligada com o meio ambiente, ela vai produzir aquilo que é bom para aquele lugar, ela vai trabalhar com melhoria do solo e não com exploração do solo, enfim, ambiental. E a questão, bom, aqui não entra a questão da matriz energética, ela está um pouco fora do contexto, mas essas três questões, esse tripé está abarcado pela agrofloresta. Então, de fato, a agrofloresta é um caminho aí, um futuro da agricultura sustentável. Ô, Carlinhos, fala baixinho, vamos falar. Não, legal que você comentou isso. E agora a gente tem mais duas perguntas para estar encerrando já a atividade. Mas a primeira pergunta é do Bruno, que ele mandou: nos últimos dias tem se divulgado que com a pandemia e o subsequente isolamento social, as condições de águas poluídas, como do Tietê e do Grande Canal de Veneza, teriam melhorado. O que você pode dizer sobre essa afirmação? É fake news? Onde a sustentabilidade entra nessa questão? E a outra pergunta também, para encerrar, é: por conta da pandemia, como você enxerga o aumento do descarte de resíduos hospitalares? Gente, é importante explicar para vocês que eu sou indigenista. Eu vou estar aqui expressando opiniões, eu não sou um cientista da área. A sustentabilidade ela é bem abrangente, então por isso eu posso falar com autoridade sobre o assunto, mas a gente está fazendo as perguntas que vocês estão direcionando, eu vou deixar bem claro que são no aspecto de opinião. A minha autoridade é só de estar do lado de cada tela, tá? Então, assim, realmente, para vocês verem, não é fake news. Hoje em dia, a questão da fake news, a pandemia, ela trouxe à tona a necessidade, aí para sobrevivência já não é mais para a gente estar bem informado, de a gente estar verificando as fontes, né, se elas são confiáveis da informação que foi passada. Então, vem de fontes confiáveis de que há uma diminuição na poluição. E a gente vai refletir o que? Olha, a primeira coisa que pode se refletir sobre essa questão de ter diminuído a poluição, a primeira olha só o quanto a nossa produção industrial global ela é predativa e destruidora do meio ambiente. Porque poucos dias sem produção industrial, ou com menor produção industrial, a gente tem uma diminuição visível, clara, da poluição. Né? Então, assim, o desenvolvimento econômico hoje, é importante falar assim, a poluição que diminuiu é um pouco sim por causa da mobilidade urbana, tem tudo a ver com a mobilidade urbana,
mas é importante ficar claro que tem muito mais a ver com a atividade industrial. Na China, principalmente, o que diminuiu foram os dejetos criados pela indústria. Então, assim, uma pausa já traz uma melhoria no ar, na sistemática ambiental, no sistema tudo, traz uma melhoria na qualidade de vida, uma pausa de alguns meses. Isso não é uma pausa que não é saudável, não dá para a gente falar assim, se enganar, falar, olha, então vamos torcer por mais pandemias, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, não é saudável, mas é mais para a gente aprender, ver, ter um pouco de, ter uma intuição de que realmente a gente precisa ter algumas mudanças na nossa vida social, no nosso cotidiano. Essa é a pergunta. Agora a pergunta sobre o hospitalar, acho que não faz mal eu não responder ela, não, né? Eu não sou da área, não. Eu não sei quanto que os dejetos hospitalares é uma questão de refletir. Eu acho que eu tenho tanta autoridade quanto quem perguntou. Eu quero na escola pode fazer uma outra para discutir mais as questões ambientais do Covid. Não, é legal, uma proposta, quem sabe, se algum aluno pedir, a gente com certeza consegue algum voluntário para estar vindo falar mais especificamente sobre o Covid, enfim, sobre essas questões, porque realmente com a questão da pandemia, os resíduos aumentaram muito, né, e isso na questão ambiental, óbvio, vai se refletir, mas também tem a questão do vírus estar ali, então o descarte é necessário. Então é uma coisa realmente que a gente não sabe muito bem, né, o que vai ser, como lidar, mas eu achei que você respondeu as outras perguntas tranquilamente e também a sua apresentação foi muito interessante. Acho que é isso mesmo. E esse é o espírito da gente estar passando por pontos que são importantes e vendo que a gente está, cada vez que passa, com os anos, a gente vê situações extremamente complexas dentro da questão ambiental, da sustentabilidade. Então, acho que sempre estar batendo nessas teclas é importante. E aí eu quero agradecer a sua presença, então, por você ter participado aqui com a gente nessa atividade online, viu, Gabriel? Por você ter se inscrito como voluntário, e também quem estiver acompanhando e falar, eu sei sobre tal tema e quiser se inscrever como voluntário, é só entrar no nosso site, a gente vai fazer o possível e vamos fazer a ponte. Então, eu agradeço mesmo, Gabriel, e a gente vai seguindo aqui. Amanhã já é sexta-feira e é a última atividade online dessa semana, que vai ser sobre design com a voluntária Karina Cardenas, que ela é designer gráfica e web designer. Vai ser às 10 da manhã, então estejam preparados para estar acompanhando com a gente também essa atividade online. Também é pedido de aluno, então de aluna, que é a Ingrid, e a gente vai estar aí nesse trabalho de estar realizando as atividades online. Então, continuem acompanhando, estejam de olho na página do Quero na Escola, sigam o Quero na Escola no Instagram, @Quero na Escola. E obrigada mesmo, Gabriel, obrigada a todo mundo que está acompanhando. E a Patrícia comentou aqui na live, obrigada, equipe Quero na Escola, por trazer temas tão atuais. Obrigada, Gabriel, por disponibilizar o seu tempo para trocarmos ideias sustentáveis. Obrigada a você, Patrícia, por estar também com a gente. E vamos seguindo dentro desse contexto, mas sempre caminhando e fazendo o que a gente pode, e é isso, estamos aí, tá bom? Obrigada, gente. Bianca. Claro, com certeza. Pessoal, o tema é muito provocador, eu fiquei muito interessado em trazer essa discussão, principalmente porque eu poderia trazer essa discussão sobre um outro viés, sobre esse viés da questão humana, o quanto é importante a gente pensar na questão humana, para pensar a questão do meio ambiente. Meio ambiente e ser humano não podem estar pensados de forma dissociada, tá? Então, era essa a contribuição que eu queria trazer, por isso eu aceitei o desafio, achei muito divertido. Não é fácil trabalhar com essa mediação tecnológica, mas nesses 3 próximos meses vai ser a forma de a gente se relacionar com a sociedade. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana, gratificante. Agradecer o Quero na Escola e estou à disposição, tá bom? Se vocês precisarem de outros, principalmente dentro da linha a diversidade cultural, a parte de aspectos culturais, da antropologia, a gente está aqui para divertir junto com vocês. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar. E lembrando também que a live vai ficar salva no Facebook, então vocês podem estar vendo e revendo essa e as outras lives que estão na nossa página, tá bom? Obrigada, gente.